Graça e paz, como é que vocês estão? Eu queria dividir com vocês uma história que está lá em Daniel 1. Eu tirei essa palavra ontem, essa palavra falou no meu coração de uma forma diferente dessa vez. Eu queria dividir com vocês, porque lá em Daniel 1 vai nos contar a história. E uma história de que o rei Nabucodonosor chamou um dos seus chefes, dos oficiais, e pediu que esse chefe trouxesse aos palácios jovens israelitas, ou seja, jovens que estavam cativos na Babilônia, de boa aparência, de boas famílias, até de famílias reais da nobreza, escolhessem jovens e preparasse esses jovens, capacitasse esses jovens, instruísse esses jovens na cultura da Babilônia, na língua da Babilônia, na cultura. E depois desses jovens terem sido instruídos, esses jovens entrariam na presença de Nabucodonosor, e Nabucodonosor faria uma escolha, Ele escolheria alguns desses jovens, e ele dá essa ordem para que esse oficial, separe esses jovens e faça essa escolha. E entre esses jovens, quem nós temos? Entre esses jovens nós temos Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que você pode conhecer como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que você vai lembrar da história da fornalha, e Daniel. E é interessante que quando eles são chamados, entre esses jovens, uma das coisas que o oficial faz é mudar os nomes de Daniel, Ananias, Misael. Então nós vamos ter Daniel se chamando Beltesazar, Ananias, Sadraque, o outro Mesaque e Abidnego. Então, os nomes são trocados, Só que o que eu acho interessante dessa palavra, e é o que eu já ministrei sobre essa palavra, é que o ambiente pode mudar, a circunstância pode mudar, e as pessoas podem querer te colocar uma nova cultura, mas se a tua essência ela estiver enraizada, pode mudar nome, pode mudar o que for. Você não muda a tua essência, você não muda quem você é, o teu posicionamento é o mesmo, continuará sendo o mesmo. Isso significa uma pessoa enraizada, uma pessoa que tem raiz em Deus. Só que o mais lindo dessa palavra, a gente vai continuar falando sobre ela, é que os nomes foram trocados e aconteceu o quê? Que não só os nomes foram trocados, mas a ordem do rei para o oficial foi que todos esses jovens comessem e se alimentassem do banquete do rei. Ou seja, as iguarias, os vinhos, tudo aquilo que era fino, que o rei se alimentava, os próprios alimentos do rei Nabucodonosor serviria a esses jovens. Só que os alimentos de Nabucodonosor eram consagrados aos deuses de Nabucodonosor. Ele não adorava o Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele não adorava o mesmo Deus que nós adoramos. Ele adorava deuses, outros deuses, demônios, entidades, digamos assim. E ele não adorava o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. E essas comidas eram consagradas. E Daniel sabia disso. E Daniel resolve tomar um posicionamento. Qual é o posicionamento que Daniel escolhe tomar? Ele escolhe não se alimentar das iguarias, do banquete, de tudo aquilo que ele teria direito de bom e de melhor, que estava na mesa do rei, também sendo servido para o rei, estava sendo servido para os jovens. Ele escolhe comer somente legumes e beber água. E ele vai até o oficial e diz: olha, faça um acordo comigo, só ofereça para mim e para os meus amigos água e legumes. E o oficial ele fica muito preocupado, porque ele diz assim: mas se o rei perceber que vocês estão desfalecidos, que vocês estão fracos, e ele comparar vocês com os outros, pode ser que isso sobe para mim, Pode ser que eu perca o meu cargo, perca a minha cabeça, corra risco de morte por conta desse pedido que você está me fazendo. E aí Daniel chega para ele e diz assim: olha, então vamos fazer um teste. Durante 10 dias você vai me entregar esses legumes, essa água, e os meus amigos vamos nos alimentar dessa água e desses legumes. E durante esses 10 dias você vai nos observar e vai reparar como nós reagimos. E interessante é que
eles não participaram do banquete da mesa do rei, não aceitaram aquela comida que era consagrada e se alimentaram apenas de legumes. E a palavra diz assim, ó. A palavra diz assim, deixa eu ler para você. Passados os 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Só Deus para fazer isso. Só a obediência em Deus para fazer isso. Passaram-se os 10 dias e eles estavam muito mais bem nutridos e muito mais bem alimentados, só comendo legumes e bebendo água. Muito mais forte do que os outros que escolheram se alimentar do banquete que estava sendo servido pelo rei. Então, o oficial aceita entrar nesse acordo e começa a dar para Daniel e os seus amigos somente legumes e água, e é isso que eles vão se alimentar. E aí o que acontece? A palavra diz, lá no versículo 17, que Deus, ele concedeu aos 4 rapazes aptidões assim incomuns, que o Senhor derramou sobre eles conhecimento, sabedoria e inteligência. Conhecimento, sabedoria e inteligência. Conhecimento, sabedoria e inteligência. Deus entregou para eles conhecimento, sabedoria e inteligência. Deus os abençoou. E além disso, para Daniel, Deus deu visões e a interpretação de sonho, que mais um pouquinho à frente nós vamos entender que o Senhor capacitou Daniel pela visão e pela interpretação de sonhos para o lugar de alto cargo onde o Senhor queria colocar ele. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? É que ao término de tudo isso, quando os rapazes entram, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego entram na presença do rei, Nabucodonosor fica encantado com eles, porque a inteligência, a sabedoria que estava sobre eles era 10 vezes maior do que não só os jovens que estavam competindo com este lugar, que tinham sido instruídos junto com eles, mas também com os sábios da Babilônia, aqueles que deveriam ter mais conhecimento. Eles eram muito mais inteligentes, muito mais capazes e muito mais sábios, então são escolhidos pelo rei. E o que você quer dizer com isso? Eu quero te dizer que esse ano para nós foi um ano de muita renúncia. Esse ano para nós tem sido um ano de oração, tem sido um ano de jejum, tem sido um ano de conquistar lugares e passar barreiras e fazer coisas que até então, sacrifícios, renúncias, que até então nós não tínhamos feito na presença de Deus. E quando eu li essa palavra, era como se o Senhor me dissesse: eu tenho conhecimento, eu tenho sabedoria e eu tenho uma inteligência para derramar, que ela é incomum sobre a vida de vocês por causa das renúncias. Ei, a tua renúncia, a minha renúncia, a nossa renúncia, ela vai gerar frutos em Deus. Só que interessante é que Daniel, ele não fez isso esperando ganhar alguma recompensa. Daniel fez isso porque Daniel amava Deus e Daniel não queria se contaminar adorando de qualquer outra forma, mesmo que fosse um alimento consagrado a outros deuses. Ele queria servir ao único Deus ao qual ele acreditava. Então a obediência de Daniel, a renúncia de Daniel junto com seus amigos, libera sobre eles um conhecimento, libera sobre eles uma inteligência, uma sabedoria que antes, até aquele momento, eles não tinham acesso. Então eu quero dizer para você, em nome de Jesus, há recompensa nas renúncias, há recompensa nos banquetes que você não está aceitando comer, há recompensa em tudo aquilo que você tem dito não para obedecer a Deus, há recompensa sobre a sua vida, há recompensa sobre a nossa vida, e eu profetizo sobre nós uma inteligência do céu, uma sabedoria do céu, novos lugares, novas portas de intimidade, de entendimento,
que nós ainda não tínhamos acessado de visões, de interpretação de sonhos, assim como o Senhor fez através da renúncia deles e da obediência. Creia que o Senhor também vai fazer na nossa vida. Talvez hoje você esteja precisando de uma mensagem de ânimo, de um chacoalhão de Deus para te dizer: ei, as tuas renúncias em mim têm recompensa, as tuas renúncias em Deus terão recompensa. Então continue sendo obediente, continue renunciando. Nós nunca vamos sacrificar tanto quanto Jesus sacrificou naquela cruz por nós, mas seja obediente e não tenha medo de recusar nenhum tipo de bandeja, nenhum tipo de banquete. Não tenha medo de renunciar, porque as renúncias em Deus, elas liberam novos lugares, elas liberam revelações, elas liberam providência e resposta do céu. Amém? Deus abençoe.